Mas ainda estamos em João capítulo 21 e eu vou ler a primeira frase apenas depois disso. Aqui nós chegamos então no epílogo de João. A ideia é que o capítulo 20 ele dá um ar de término, né? Ele pareceu então terminar o livro. João atingiu o ápice de seu evangelho no capítulo 20, com a declaração de fé de Tomé. Que declaração é esta? A mais importante do livro: Senhor meu e Deus meu. É para isso que João foi escrito, para que a gente, lendo esse evangelho, nós possamos chegar ao final dele e dizer: Senhor meu e Deus meu. Assim ele começou no capítulo 1, assim ele desenvolveu todo o evangelho, e no final desse evangelho ele espera dos seus leitores, dos seus ouvintes, agora no século 21, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Até esse momento, João então ele olha para trás e mostrou tudo o que Jesus fez. Na verdade, como João escreve, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, e ele aponta então, mostrando tudo o que Jesus fez. Agora, no capítulo 21, no que nós chamamos de epílogo do livro, ele olha para frente, o que Jesus fará por meio dos discípulos, incluindo um deles em especial, quem? O apóstolo Pedro, aquele que havia negado Jesus por 3 vezes. Mas uma pergunta, então, ficou sem resposta. Com a ressurreição de Jesus, o que acontecerá com Pedro? O que vai acontecer com ele? Negou Jesus, traidor. E no Brasil, não se perdoa traidores, né? As novelas ensinaram isso, não o evangelho, tá, pessoal? E essa questão precisa então ser resolvida. Afinal, Atos capítulo 2 está logo aqui na frente. E assim temos esse capítulo final que mostra a restauração de Pedro. E o que precisava acontecer para que ele se tornasse o líder da igreja muito em breve. De certa forma, isso também é necessário acontecer conosco, pois nós somos também homens e mulheres restaurados. Em primeiro lugar, se queremos ser usados por Deus, se queremos viver a realidade de um Jesus ressurreto, de um Jesus vivo, de um relacionamento pessoal e vivo com Deus, a gente precisa aprender uma coisa. Ele diz aqui: precisamos então deixar o passado para trás. E esse é um tópico que faz muito tempo que a gente não fala, mas que é um tópico da Escritura. Nós precisamos entender o que é isso, deixar o passado para trás. E os discípulos, se a gente for lembrar, eles então haviam sido instruídos para ir para o norte da Galileia. Jesus, quando apareceu, ele deixa o anjo lá, isso quem vai registrar em Mateus capítulo 28 e Marcos, ele diz: Jesus vai adiante de vocês para a Galileia, esperem Jesus lá no norte. Esperem Jesus, ainda que a igreja começaria em Atos 2, aonde? Em Jerusalém. Mas Jesus então pede para eles irem para a Galileia, o berço deles. Vão para o berço de vocês, que eu ainda tenho alguns assuntos para tratar. Vamos ver então, João capítulo 21, nosso texto de hoje, vamos ler até o verso 14. João capítulo 21. Versículo 1: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, já lá no norte. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali
umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Parece que João espera, e eu não sei o que vocês lembraram. O que vocês lembraram quando vocês leram esse texto? A gente lembra lá, João, o início do Evangelho de João. Lá quando ele chama Pedro, então quando ele o comissiona para ser pescador de homens. Parece que João espera que a gente se lembre disso. Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez a seguir Jesus e o que está acontecendo ali. Eu fiquei meditando nisso. Às vezes Deus nos chama para lembrar lá do nosso início. É ou não é? Quando a gente chega lá em Efésios, lembra-te do teu primeiro amor. E ele começa a lembrar. Eu nunca tinha parado para meditar nisso. Por que Jesus então pede? Podia ter falado para eles irem direto para Jerusalém, mas não, volta para lá. Eu quero que vocês lembrem do início de vocês. Eu quero que vocês lembrem do início da jornada de vocês. Como foi essa jornada? Como que foi isso? E ele quer olhar para frente a partir desse ponto, mas os faz voltar ao passado. E por que Jesus lhe disse para voltarem ao seu berço, às suas raízes de origem? Não demorou muito. E o que aconteceu? Pedro estava estressado. Como que eu sei disso? Ele disse: vou pescar. Às vezes eu vejo no carro, né? Está estressado, vá pescar. Né? Então eu imagino que poderia ser, né? Ou não, né? Vá pescar. Mas foi o que ele disse aqui, não são palavras minhas, são dele. Vou pescar. Agora, se ele estava estressado, eu não sei. Tá? Mas ele disse: vou pescar. E eles voltaram então ao antigo ofício. Eram pescadores. O barco que eles usavam era provavelmente um ligado à família de Pedro e André, ou Tiago e João. Eles eram proprietários de barcos. Eles tinham suas posses, vamos assim dizer. E eles eram familiarizados com a pesca. E eles eram muito bons pescadores. Eles eram bons nisso. Então, enquanto esperavam, eles pensaram que poderiam usar seu tempo de forma eficiente e pegar algum alimento e se sustentar durante um tempo, enquanto aguardavam Jesus chegar. Mas apesar de toda a habilidade desses homens, experiência, trabalho duro, acordar às 4h59, no caso aqui eles nem dormiram, então eles não pegaram absolutamente nada, até que a voz de um estranho veio ecoando a 90 metros de distância, de volta à costa, perguntando se eles tinham pego alguma coisa. E agora, por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Eu quero sugerir que antes que os discípulos pudessem seguir em frente com o plano de Deus, para que eles fossem e declarassem as boas novas a todos os outros, eles precisavam ter um fechamento sobre sua antiga vida. Jesus os chama a meditar. Jesus estava chamando-os a ir além da vida confortável e segura que conheciam, para uma fé ousada e obediência confiante. Para Pedro e os demais havia, sem dúvida, uma grande atração com o que era familiar, confortável e seguro. Ou não é verdade? A gente procura isso. Aquilo que é familiar, que a gente está acostumado, afinal a gente é acostumado a tantas coisas, aquilo que é familiar, aquilo que é confortável, aquilo que traz certa segurança. Mas Jesus aqui, se a gente vai lembrar do capítulo 20, e o amo vocês precisam ir, e essa ideia também de Mateus 28, vão, preguem por todo mundo o Evangelho. E ele está dizendo assim, Jesus precisava os preparar para uma obra maior. E ele o chamava então para entrar no desconhecido, e entrar no desconhecido muitas vezes é ter que confiar nele, não em si. Não volte, foi a mensagem de Jesus para os discípulos. Não retroceda.
foi a mensagem deles. E ainda é a mensagem de Jesus para aqueles que Ele chamou para segui-lo. Não volte. Talvez a gente ficou assim, né? Eles haviam falhado tanto com Jesus, ano após ano. Os discípulos falharam muitas vezes. Eles brigavam entre eles, né? Discutindo quem era o maior. Eles mandavam chover fogo do céu em cima da cidade lá. João era um deles que estava escrevendo, falou: Senhor, joga fogo e enxofre nesse povo, né? E eles erraram vez após vez ali na presença de Jesus. E agora, Jesus, então, ressuscitou, né? E eles fugiram, eles haviam todo mundo fugido, e Pedro, então, fez pior, o líder, então, o negou. Então, ficava aquela dúvida, será que vai ser a gente mesmo? Será que a gente é essa pessoa? Nós somos essas pessoas para levar o Evangelho? Será que Jesus ainda confia na gente? Não volte, é a mensagem de Jesus. Não volte, não retroceda. Eu comecei uma boa obra em vocês. Eu vou terminar. Eu começo, eu termino. Esse é Jesus. Jesus aqui dá prova viva de que Ele não nos abandona. E se você queria esperança para a vida, você encontra aqui, da restauração de Pedro. É tão lindo. Portanto, é evidente que eles tinham uma tarefa a fazer e Jesus está continuando. Eles estavam sendo enviados por Deus para anunciar as boas novas sobre Jesus, para que outros também pudessem crer e receber a nova vida que estavam vivendo. Então, quão apropriado foi, portanto, que Jesus os enviasse de volta ao lugar de seu primeiro chamado, não apenas para que eles pudessem se despedir do seu passado, mas também para que pudessem compreender novamente a tarefa que Deus tinha dado para eles. Pedro, lembra que eu falei para você? Você vai ser pescador de homens. É isso que eu vou fazer. É isso que eu estou fazendo. Independente de você ter me negado 3 vezes, eu falei que iria fazer. É isso que eu estou fazendo. Agora vem comigo. Eu estou te trazendo para o meu chamado. Foi eu que chamei você. Eu fico animado com isso. E, meus amados, para isso, muitas vezes a gente vai precisar, então, encarar, muitas vezes, o nosso passado. Era difícil para esses discípulos aqui encarar o todo. Mas a gente precisa, nós precisamos, pela graça de Deus, vir e enfrentar isso. Jesus, então, ele chama esses discípulos ao discipulado. E Jesus nunca escondeu esse chamado de nós. Nós, em Marcos capítulo 8, ele nos chama ao discipulado dizendo o seguinte: Marcos capítulo 8. Então, convocando, versículo 34, a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles precisariam, então, estar alinhados com o projeto que Jesus tinha para eles. Isso seria custoso, isso custaria a própria vida de Pedro, isso custa a nossa própria vida. Mas era necessário, então, eles encararem isso. Aquele café da manhã, então, na praia, foi memorável para os discípulos. Era o momento de retomada da carreira, era o momento, então, de voltar ali e, então, pensar naquilo que Jesus estava fazendo na vida deles. E à medida que, então, enfrentavam o desafio do futuro, bem como o fechamento com o passado, sabiam que precisavam de uma força para ter sucesso. E, sem dúvida, ali, nesses discípulos, havia ansiedade e apreensão. E nós ficamos assim, ansiosos e apreensivos.
Então, o que Jesus fez com eles? Jesus, o que ele fez? Vocês não leram aqui? Os alimentou e cuidou deles. Então, Jesus chama, essa é a melhor dica. Então, o que a gente precisa? Comer, né? Não nessas horas, eu sempre falo para a Carol, se eu cheguei em casa, estou muito cansado, né? Não apanhei nada, estou com 0 peixes, né? E a Carol fala, senta aí e come, querido. Pronto, já é meio caminho andado. Jesus é muito sábio. E eles imaginam trabalhando a noite inteira, não, vocês pegaram alguma coisa? Não. Eles lembraram toda essa cena. Jesus, então, o que ele faz? Alimenta e cuida. Nos períodos onde nós estamos ansiosos, preocupados, apreensivos, e eu sei que essa é a realidade de tantas pessoas, o que Jesus faz conosco? Alimenta e cuida. Esse é Jesus na nossa vida. Ele está sempre ali, alimentando e cuidando, mesmo nesses momentos. E aí ele constrói uma coisa muito legal, ele constrói uma fogueira. Uma fogueira havia sido construída, havia peixe cozinhando e pão sendo aquecido. E não só isso, a pescaria de peixe foi muito além das expectativas mais ousadas. Tão grande que eram os peixes, que eles até contaram, 153 ao todo. E quando checaram as redes, nem sequer estavam quebradas. A mensagem era clara. Jesus estava lhes dizendo, eu cuidarei de vocês. Eu cuidarei de você. Eu suprirei abundantemente todas as suas necessidades. Não é o que nós queremos, é o que Ele quer para nós, e Ele vai fazer isso. E para todos aqueles que estão ansiosos por não voltar, aqueles que têm medo do que significa tomar uma posição por Jesus, aqueles que estão preocupados com o custo do compromisso, a verdade é evidente. E você precisa conhecer Jesus. Jesus é mais amoroso do que você pode imaginar, mais sábio do que você pode conceber e mais gracioso do que você pode esperar. Esse é Jesus. E Ele quer ter um relacionamento conosco. É assim que Ele faz. É nesses momentos que Ele nos chama. Então, Ele nos chama ao nosso primeiro amor. Por quê? Porque Jesus é a fonte de amor. Ele nos chama para Ele. E então, a partir de então, eles poderiam deixar o passado. Eles poderiam então mirar aquilo que Jesus tem para eles. E eles estão agora aptos para aprender as lições para o futuro. E aí vem o nosso texto a partir do versículo 15 até o versículo 19. E ele diz assim, depois de terem comido, João capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. E aí a gente vai entrar nesse texto aqui, nessa segunda parte. Se eles deixaram o passado para trás, agora estão prontos para as lições do futuro. E quem vai encabeçar isso? É o apóstolo Pedro. E é realmente incrível ver as pessoas que Jesus escolheu para fazer a sua obra. Eles eram um bando de Zé Ninguém. É ou não é verdade? Um bando de Zé, um bando de nadas. E quando olhamos para um de seus líderes, ou o seu líder principal, Pedro, encontramos o caráter mais improvável de todos. Pedro, o líder dos apóstolos, obstinado, imprudente, dado a grandes declarações de lealdade e terríveis rompantes de covardia. Esse era o apóstolo Pedro, o líder do grupo. Não é fácil, né?
E pasmem, descobrimos Jesus aqui no nosso texto, reconduzindo Pedro à liderança dos discípulos, confirmando isso. Isso vai ser confirmado lá em Atos capítulo 2. Terminado o jejum, o Senhor agora se volta a Pedro a fim de publicamente reintegrá-lo em sua função, perante outros homens ali que estavam ali, ou pelo menos a fim de tornar conhecido a toda a igreja que ele tinha sido perdoado e que ele, bem como aos outros, tinha sido confiado o cuidado do rebanho de Jesus Cristo. As circunstâncias devem ter feito Pedro se lembrar da cena da sua negação. E se as circunstâncias em si não fizeram com que ele se lembrasse, então o que estava para acontecer tinha essa intenção. Observe, foi perto de um braseiro que Pedro tinha negado o seu mestre. Foi ou não foi? Agora, à beira de outro braseiro, que lhe é pedido que confesse seu amor por seu mestre. A ocasião. 3 vezes Pedro tinha negado seu mestre. 3 vezes agora ele precisa reconhecê-lo como seu Senhor, a quem ele ama. A predição, com referência à negação, foi introduzida com um solente amém duplo, em verdade, amém, amém. Agora, quando a gente olha o nosso texto, a predição que imediatamente seguiu a confissão de Pedro foi introduzida de modo semelhante no versículo 18, que diz, em verdade, lhe digo. As mesmas palavras que Jesus tinha dito, são as mesmas palavras que ele termina e aqui fecha o ciclo. E aí, a gente vai olhar aqui, muitas pessoas vão dizer, e alguns comentaristas argumentam que essas palavras que são usadas aqui, as palavras, especialmente a palavra amor, aqui são sinônimos e têm de ser usadas indistintamente dentro desse evangelho. Portanto, não devemos ler nenhum significado particular no jogo de palavras. A dificuldade é que, é claro, a interação é tão notável e óbvia, e que o próprio Pedro reage a Jesus mudando o ágape, depois eu vou explicar isso para vocês, para o filial em perguntas. Então parece que João tem algo aqui. E a gente já aprendeu com João que ele gosta do detalhe. Ele é uma perfeição de escritor, inspirado pelo Espírito Santo. E a gente precisa anotar, então, esse texto. E eu vou traduzir ele de uma outra forma. Acabei traduzindo ele de uma outra forma e vou ler com algumas nuances aqui. Começa assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Esses outros são esses carinhas. Esses outros não é a rede, não é o peixe, não é o barco. Alguns vão pensar nisso, mas não é. Mas acho que a NA acabou acertando aqui na tradução. Você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: o Senhor sabe que eu tenho afeição por ti. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama mesmo? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu tenho afeição por ti. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você tem afeição por mim? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você tem afeição por mim? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo, sabe que eu tenho afeição por ti. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Interessante, no início, eu coloquei para vocês terem uma ideia das palavras que ele constrói esse texto. E como que Jesus muda, e a reação de Pedro quando Jesus muda de palavra. É bem legal isso. Fiquei meditando nisso. E é interessante que aqui, você percebe, começando no início aqui, o que Jesus pergunta a Pedro na primeira, ele pergunta: você me ama mais do que estes? Ele não está procurando um pedido de desculpas, ou um deixa para lá. Pedro, esquece isso aí. Foi nada. Esquece isso aí. Vamos deixar passar. Poeira vai baixar. Poeira baixa. Poeira vai baixar. Com o tempo a gente vai vivendo.
a gente tem uma eternidade inteira para a poeira baixar. Não foi isso. Ele não está procurando um pedido de desculpas, nenhum compromisso de que Pedro não será covarde novamente. Não. Em vez disso, ele fala sobre o relacionamento deles. E pergunta a Pedro se ele o ama. Ele está falando aqui de relacionamento. Como que a gente vai ficar entre nós dois aqui? Como que a gente vai lidar com isso? Como que vai ficar o nosso relacionamento a partir de agora? E precisamos entender que, acima de tudo, é o amor a Jesus que Deus abençoa. E quando a gente olha aqui as palavras mais do que, ela não se refere às coisas, como o barco, como eu acabei de dizer. Não, mas a estes homens de pé aqui. A pergunta era pertinente, pois Pedro havia sido anteriormente orgulhoso, e ele lembra Pedro disso. Lembra o que Pedro disse? Ainda que todos caiam numa cilada por causa de ti, eu, no entanto, jamais cairei. Essa palavra de Pedro. Ainda que todo mundo aqui negue a Cristo, eu jamais vou fazer isso. Agora, Jesus olha para aqueles ali e fala: você me ama mais do que estes? Cheio de total e injustificável amor próprio, ele se colocar acima dos outros. Foi o que Pedro fez. Se colocou acima dos outros, e esta confiança em si causara a sua derrota. Assim sendo, na presença desses homens, ele deve agora fazer a sua confissão. Mas o que Pedro responde? Jesus está trabalhando o coração dele. É Deus trabalhando o coração do homem. Deus responde: o Senhor, como que ele respondeu aqui? Sim, o Senhor sabe que eu tenho afeição por ti. Ele não disse: o Senhor sabe que eu te amo mais do que estes. E isso é bom. A resposta de Pedro foi de um coração mudado. Foi um coração mudado. Aqui a gente vai notar isso. E sugiro que Jesus está intencionalmente empurrando Pedro para ver se Pedro mudou do sujeito impetuoso que fez grandes declarações de amor, mas nunca foi capaz de realizá-las, para um homem que, por causa, então, da sua amargura e de sua traição, tem uma compreensão muito mais realista da sua própria natureza. Será que agora Pedro compreende que ele não é melhor do que os outros? Será que agora Pedro compreende a sua fraqueza, a sua fragilidade? E aí ele não vai se apressar em grandes declarações de amor, como fez no passado, mas prefere se expressar com hesitação e cuidado. Pedro, você me ama? Bem, Senhor. Não tenho certeza se seria absolutamente fiel a esse coração fraco e imutável se lhe dissesse isso. Mas posso dizer-lhe isso com certeza. Tenho afeição por ti. Com uma modéstia apropriada e reserva gentil, Pedro, humilhado pela lembrança de sua queda, recusa-se a usar o termo mais elevado para amor. O verbo que o próprio Jesus havia usado para o amor com conhecimento e propósito, o amor da devoção de todo o coração, o amor agapau, aqui o amor ágape, acerca do qual Jesus estava perguntando. Pedro usa então o substituto mais subjetivo, afeição. E este, creio, era precisamente o ponto que Jesus queria que Pedro alcançasse. E que ele estava moldando, é claro. O barro estava mole ali. Um ponto em que ele reconhecia as fraquezas de seu próprio caráter e, no entanto, era absolutamente real diante de Deus. Esse é o ponto máximo que uma pessoa pode chegar. Esse é o tudo. Quando a gente chega diante de Deus, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, no entanto, a gente consegue ser absolutamente real diante de Deus. A gente não esconde nada dele. A gente consegue ser aqui, Senhor, esse é o meu coração, essa é a minha vida. O Senhor sabe a minha fraqueza. O Senhor sabe que eu não posso dizer isso, que eu não consigo. Mas eu tenho afeição por ti, o Senhor sabe. Jesus lhe disse, olha a resposta de Jesus: apacenta meus cordeiros.
A melhor resposta do mundo. E ele lhe disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E agora mudou. Porque ele não fala, você me ama mais do que estes. Ele muda, você me ama? A segunda pergunta difere da primeira. Parece que não, quando a gente lê numa. Ela examina ainda mais fundo e é muito mais dolorosa. A pergunta aqui é dolorosa. É como se Jesus estivesse dizendo: Simão, por seu silêncio com referência a esses outros, você indicou que não mais acredita que me ama mais do que eles me amam. Mas agora, deixando as comparações de lado, você me ama de fato e de verdade? É verdadeiro o seu amor? É duro ouvir isso, né? Nossa, é duro demais ouvir isso. É sofrido ouvir isso. Do próprio Jesus. Você me ama de verdade mesmo? Não é mentira? E ele usa o mesmo verbo que ele usara antes, ágape. Ele está novamente perguntando se Simão o ama com devoção consumada e com todo o seu ser, não apenas com as emoções, mas também com a mente e com a vontade. E ele lhe disse: realmente, Senhor, tu sabes que tenho afeição por ti. Pedro dá a mesma resposta de antes. Ele ainda não ousa afirmar que possui o amor de teor mais elevado. E pasmem, Jesus está moldando o barro aqui. Este é precisamente o ponto que Jesus quer que todos os seus seguidores alcancem, um ponto de realismo e honestidade. Real e honesto diante de Deus. O que Jesus responde? E ele lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Simão, filho de João, você tem afeição por mim? E ele usa agora as mesmas palavras de Pedro. Dessa vez, Jesus desceu até o nível de Pedro, ele vai até lá embaixo. Ele sai do amor, ágape, e ele vai até onde Pedro está. É como se Jesus descesse até lá embaixo para pegar Pedro. Ele vai até lá embaixo, usando o mesmo termo que amor que Pedro tinha usado. O Senhor parece duvidar que Simão realmente tivesse pelo menos essa humildade que ele alegava. O que acontece aqui? Pedro se ofendeu por ele lhe dizer pela terceira vez. Ele ficou aqui ofendido. Pedro se ofendeu. Você tem afeição por mim? Ele lhe disse. Mas olha o que Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu compreendes que eu tenho afeição por ti. O fato de Jesus haver posto a pergunta nessa forma ofendeu Pedro, como ofenderia qualquer pessoa. Isso é compreensível. Toda pessoa que mentalmente se posicione em uma situação semelhante pode sentir o mesmo de imediato. A verdade é essa. Todos nós teríamos dificuldade com isso. Como poderia então Pedro não ficar triste quando Jesus parece pôr em dúvida até mesmo esse sentimento subjetivo de sua afeição pelo Senhor? No fundo de seu coração, Pedro está convencido de que possui este amor mais humilde, mas ele aprendeu a lição. Ele não se atreve a apelar para nada dentro de si mesmo. Então agora, mais enfaticamente do que antes, ele apela para quê? Para a onisciência do seu Senhor. E aqui ele usa o termo muito legal. Ele não só usa o termo saber, mas ele usa saber gnosco, que é o saber todas as coisas. Ele disse: o Senhor é onisciente. Ele está dizendo: o Senhor é onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. E porque Jesus sabe todas as coisas, ele deve ser capaz de compreender que Pedro tem afeição por ele. Ele diz: o Senhor conhece a minha vida melhor do que eu. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu amo você. E ele lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Ele está comissionando ele. Mas agora ele muda. É interessante que essa mudança é tremenda, porque Pedro, agora, nesse senhorio de Jesus, esse senhorio novo e renovado, Pedro agora não é mais o pescador de homens, mas ele deixa suas redes para ser um pastor de ovelhas. Ele diz: você agora não é mais pescador de homens, você agora é como eu.
pastor de ovelhas. Eu sou o bom pastor, não é? Eu dou a vida pelas ovelhas, ele chama ele, então, para pastorear. É como se Jesus dissesse a Pedro: Simão, você era fraco como um cordeiro, andava errante como uma ovelha, não obstante, no decurso de tudo isso, você, como uma querida ovelhinha, sempre foi objeto dos meus cuidados ternos e amorosos. Ora, tendo aprendido com suas experiências, por tudo que aconteceu, essas mazelas todas, considere, depois de todo esse aprendizado, depois de tudo que nós passamos, considere os membros da minha igreja como seus cordeiros e pastoreie, sim, pastoreie as minhas ovelhas. Não negligencie o trabalho entre o rebanho. Simão, esta é a sua missão de fato. Volte para ela. Volte para a missão. E ele o comissiona de novo. Concluo, meus amados irmãos, dizendo o seguinte: chegou a hora então de Pedro voltar, e ele volta. Esse comissionamento é custoso, e Jesus sabia disso. Mas se queremos ser úteis em seu reino, precisamos nos apoiar completamente nele e nos sentir seguros em seu amor incondicional por nós. Ao lado de uma relação de amor, vem a responsabilidade do serviço. Agora ele haveria e deveria ter que pastorear as ovelhas. O trabalho difícil, um trabalho custoso, um trabalho que ninguém pode ser recompensado nesta vida. E essa é a grande realidade. Nenhum pastor haverá de ser recompensado nesta vida. Isso seria impossível para eles. Vem responsabilidade do serviço, tem a responsabilidade com as ovelhas. E a responsabilidade do pastor, nós já vimos lá no capítulo 10, ele precisa fazer duas coisas: alimentar e cuidar. Não era o que Jesus fazia? Não era o que Jesus acabou de fazer no capítulo 21? Alimentar e cuidar. Esse cuidar pode colocar aí, cuidar dos doentes, proteger então dos lobos. Proteger então dos lobos e coisas assim. Não é fácil não, pessoal. Às vezes a gente tem a ovelha, e as ovelhas têm uma tendência de se desgarrar. Essa é a tendência das ovelhas. Elas se desgarram. Lá vai o pastor atrás das ovelhas, né? E um dos memes que eu mais gosto é daquele pastor pastoreando as ovelhas, e eles levam umas cabeçadas, você já viu? Vou mandar para vocês essa semana. Eu sempre me racho de rir, porque é sempre verdade, né? Então ele tenta levantar e vem outra ovelha e dá nele, né? Ele cai, quem lembrou, né? Depois manda esse vídeo para mim, eu mando para vocês, tá? E aí, e as ovelhas têm uma tendência a se desgarrar. Vocês têm tendência a se desgarrar. Por isso a nossa grande preocupação é que a gente está aqui hoje. Quando eu vi alguns de vocês hoje, eu falei: ai, graças a Deus, Deus seja louvado, bendito seja Deus, obrigado de novo, depois eu oro de joelho, Senhor. E a gente fica feliz com isso. As ovelhas têm ali, elas ficam protegidas. O lobo, o que ele faz? Ele tira a ovelha do aprisco. É isso que ele faz. Ele não ataca a ovelha na presença do pastor. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. E eu trabalho por quê? Porque o trabalho do pastor é alimentar, proteger o rebanho. Aí ele alimenta, ele está lá, dando comida para o rebanho. Lá no GP, no GPIM, no GPIM, né? Você conhece o GPIM? Né? Então, né, tem o GPIM, tem o GPA, tem o GP8, tem o GP, aí tem escola bíblica dominical, tantas coisas, aí parece um carrapato, vamos tirar esse carrapato tem que passar álcool no carrapato, aí ele desgruda, tira o carrapato, aí pega piolho, aí a lã fica tudo cheia de engruvinhado. Por que você estava na lama? Eu falei para você não ir para a lama. Sai dessa lama, né? Sai dessa lama, vou ter que tosquear você agora. Ninguém mandou ficar pulando na lama. Não é porco para ficar pulando na lama? Coisa de porco fazer isso. Aí vem porco junto. Né, traz, quando vem com o porco junto, faz aquela sujeirada no aprisco. Não é fácil, gente, ser pastor. Né? Aí está lá,
E porco chama lobo, porque porco tem bacon, né? Aí porco chama lobo, e lobo vem, né, por causa do cheiro do bacon. Aí fica aquela confusão no aprisco, né? O pastor está lá, sozinho. Agora eu tenho 2 aqui, né? Fica aquela confusão, até resolver isso. Resolve um, nisso outra ovelha já está lá do outro lado. Aí nisso, vai lá atrás do outro. Nisso, quando ele volta com a ovelha, que tem outra ovelha lá, puxando. Ô, pastor, cadê você? Estou indo, gente, estou indo, a gente está indo, né? Aí o porco fazendo aquela sujeirada, tem que tirar o porco, né? E você dá lá comida para o porco, ele não quer, ele não gosta de comer, ele não gosta de comer a comida de ovelha, ele gosta de comer lavagem, ele gosta de sujeira, ele gosta de comer porquice, porque ele é porco, né? Então, fica nessa, aí porco não dá. Aí nisso vem o lobo, né? Aí você dá lá comida para o lobo, ele morde você, e fica te mordendo, né? Como o pastor Granconato me falou, alguém me falou, né? Acho que foi o Neto, né? O pastor está lá andando de bicicleta, aquela cachorrada atrás dele, né? De repente ele tem que parar tudo e sair chutando um monte de cachorro, né? Não é fácil. Pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. E no final das contas, falando com o Neto, falei, o pastorado é sobrenatural. É só Jesus que pode comissionar alguém para o pastorado. Às vezes as pessoas falam para mim, pastor, eu quero virar pastor, né? Falei, você não é lobisomem? Né? Não é lobisomem para virar pastor? Não tem que esperar o quê? A lua cheia? Né? Não é assim. Né? As pessoas não viram pastor. Né? Jesus chama os pastores. Efésios capítulo 4, ele deu pastores. São as dádivas para a igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estava, esses dias, o pastor Jefferson que está aqui sabe, a gente foi para o enterro, não sei se o pastor já estava aqui, não, um pastor querido, pastor Timóteo, morreu. Pastor que a gente viu na infância, 53 anos, morto. E eu olhei, Timóteo, olhei no caixão, uma vida de serviço, uma vida de pastorado. Falei, pastor, até breve. Até breve. Pastorado é assim. Pastorado custa caro. Pastorado custa vida. Mas não tem melhor chamado do que esse. Quando Jesus chama, e se Jesus te chamar, o que pode acontecer, é o que a gente espera que aconteça. Na medida que Jesus chama você, isso vai custar a sua vida. Mas é a melhor coisa que você poderia acontecer com qualquer um de nós. É o maior privilégio que eu tive na minha vida. Eu deixo a ciência de lado, deixo a gestão do outro, eu deixo tudo de lado. Não trocaria o pastorado por nada, nesse mundo e nem nesta vida. É grande privilégio. É sofrido, mas é um sofrimento que é grande privilégio. E Jesus estava indicando que ser um discípulo genuíno, e agora para vocês, custa tudo. E por que Jesus adotou essa abordagem? A gente vai olhar os últimos 2 versículos, eu terminando aqui, essa é a conclusão. E ele diz assim, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, follow me, siga-me, venha, siga-me. E por que Jesus adotou essa abordagem? Porque ele queria que Pedro seguisse, custasse o que custasse, não importando o que o futuro lhe reservasse. Jesus estava reivindicando não o ofício de Pedro, mas a vida de Pedro completamente, pois a descrição que ele deu do futuro de Pedro era muito clara. Você vai perder a sua vida por minha causa. Isso é apacenta as minhas ovelhas. Esse é o apacentar as minhas ovelhas. De fato, quando João veio escrever este evangelho, este evento havia acontecido. Pedro estava morto, crucificado de cabeça para baixo, segundo o costume em Roma, sob o reinado do imperador Nero.
Semana que vem, pastor João vai trazer esse desafio para vocês. Quanto a você, siga-me. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esta graça chamada restauração. É só o Senhor que restaura. É só o Senhor que tem poder para isso. Obrigado, Senhor, por esta bendita obra de restauração que o Senhor fez primeiramente entre nós. Jesus e eu, Jesus e tantos irmãos aqui, restaurados. Esta obra também que faz parte dos relacionamentos entre os membros deste corpo que é a igreja. Obrigado por esta verdade de restauração. Mas agora sondamos o nosso coração e a pergunta vem para nós. Nós amamos também o Senhor e queremos responder isso. Mas para isso, Pai, eu preciso primeiro, como aprendi hoje, a reconhecer a minha fraqueza. O Senhor sabe o quão frágil eu sou. O Senhor conhece toda a minha debilidade. Mas o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe que eu o amo. Assim, ó Deus, que cada um de nós aqui possa responder, ó Deus, do seu coração, da sua vida, ó Deus, a mesma pergunta de Jesus. E na medida que nós vivemos, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tarefa de anunciar as boas novas do Evangelho. É só assim que nós vamos conseguir pregar e anunciar o Teu Evangelho. Se, ó Deus, não houver isso, se não houver este amor, se não houver restauração, não há pregação do Evangelho, e nós não queremos perder isso de vista, de modo nenhum, Senhor. Então, ajuda-nos, ó Deus, neste trabalho. Me ajuda pastor João, ajude pastor Neto, ó Deus, a cumprir esta tarefa, nós que somos falhos, que o Senhor, ó Deus, nos dê, Deus, esta graça e essa capacidade de fazê-lo. Assim como cada um dos meus irmãos aqui, cuidando da igreja e ajudando, ó Deus, a propagação do Evangelho na medida que fazemos discípulos de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta bênção. Fortalece a cada um dos meus irmãos aqui. E assim nós louvamos e oramos em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.